Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre operações básicas. Hoje a gente vai falar sobre multiplicação. Para isso, a gente vai usar alguns exemplos para explicar direito como é que funciona. O exemplo 1 é assim: Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? A gente está vendo que tem 6 grupos com 4 laranjas. A gente pode fazer isso de duas formas diferentes, através da soma e através da multiplicação. Através da soma, a gente vai fazer como? A gente vai colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4. E como resultado, a gente vai ter 24. Na multiplicação, a gente vai fazer de outra forma. A gente vai fazer 6, que é a quantidade de grupos, vezes 4, que é a quantidade de elementos que cada grupo possui. E o resultado é igual, 24. Então, Leandro organizou 24 laranjas. O resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. E os elementos que estão se multiplicando são chamados de fatores. Tanto o primeiro número quanto o segundo vão ser chamados de fator. No exemplo 2, fala assim: veja como o professor de educação física organizou seus alunos para uma demonstração de ginástica. A gente está vendo aqui o quê? A gente está vendo que a gente está tendo como se fosse um retângulo formado por elementos em forma de círculo. Essa daqui é a linha e essa é a coluna. A linha tem quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a coluna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas. Então, ele pergunta, quantos alunos vão participar da demonstração? Quando a gente tem assim, em forma de retângulo, a gente não precisa contar todos os elementos. A gente pode descobrir isso através de uma multiplicação. A gente verifica a quantidade que tem na coluna, que a gente descobriu que foi 6, e a quantidade que tem na linha, que a gente já descobriu que foi 9, e multiplica os dois. 6 vezes 9, que é igual a 54. Só que a gente pode fazer de uma forma diferente. A gente pode botar também 9 vezes 6. A gente está vendo que são os mesmos números, só que o que estava primeiro vai para depois e o que estava depois vem para antes nessa multiplicação. E o resultado dá exatamente 54. Então, 54 alunos participarão da ginástica. E tem uma observação bem importante, que a ordem dos fatores não vai alterar meu produto, não vai alterar o meu resultado, como a gente viu aqui. O fator 1 e o fator 2. Aqui foi o contrário, fator 2 vezes fator 1 mudou a ordem, mas não alterou o meu resultado. O exemplo 3 fala assim: Pedro está escolhendo uma bola de sorvete com o tipo de cobertura, mas as opções são muitas. De quantas maneiras Pedro pode montar seu sorvete? Como a gente está vendo aqui, existem 4 tipos de sorvete: o de coco, de abacaxi, de flocos e de creme, e 3 tipos de cobertura, que é caramelo, chocolate e morango. Como que a gente pode fazer isso aqui? Como a gente viu ali no exemplo anterior, no exemplo 2, a gente multiplicou a quantidade da linha pela quantidade da coluna. Aqui a gente vai fazer de forma semelhante, só que essa daqui é através da combinação. A gente está vendo que está formando o quê? Caramelo com coco, caramelo com abacaxi, caramelo com flocos, caramelo com creme, e assim ocorre também com os outros sabores. Nessa resolução, a gente vai ter o quê? 4 vezes 3. 4 sabores vezes 3 tipos de cobertura. Então, a gente especificou aqui 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, e o resultado vai ser 12. Então, a gente tem 12 maneiras diferentes de montar o sorvete. Podemos montar o sorvete de 12 maneiras diferentes. Isso foi o que a gente encontrou como resultado. Agora nós vamos aprender como é que se calcula multiplicação com mais de 2 números. Tem esse exemplo aqui: uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas por essa mesma máquina? Então, a gente vai organizar assim: a gente coloca 26, que é a quantidade de peças, e 12, que é a quantidade de horas, número abaixo de número. E coloca o sinal de multiplicação aqui. Primeiro, a gente vai pegar o número 2 e vai multiplicar pelos dois números de cima.
Depois que a gente tiver o resultado, é que a gente vai multiplicar o número 1 pelos dois números de cima. Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. Coloco o 2 e levo 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora, a gente vai multiplicar o número 1 pelos dois números de cima. Só que o primeiro número que a gente multiplicar, ele vai ser colocado não embaixo do 2, mas embaixo do 5. Ele vai andar uma casinha para a esquerda. 1 vezes 6, 6. Ficou aqui embaixo do 5. 1 vezes 2, 2. Agora, esses dois resultados que a gente obteve, a gente vai somar um com o outro. Fica assim. 2 não está se somando com ninguém, a gente repete. 5 mais 6 igual a 11, coloco 1 e levo 1 lá para cima. 1 mais 2, 3. Então, a resposta foi 312. A atividade, gente, fica lá no livro, na página 51. São as questões 1, 2, 3, 5 e 7. E vocês vão fazer também o quiz de multiplicação, que é bem legal, gente, das tabuadas de 2, 3 e 4, que eu vou mandar o link para vocês. Tchau, gente, e até a nossa próxima aula.